do surgimento dos anjos e da batalha. Agora nós vamos entrar na introdução propriamente dita. Jacó teve um sonho. Uma escada se erguia da terra e chegava até o céu. E anjos de Deus subiam e desciam por ela. Isso está escrito na passagem de Gênesis, capítulo 28, versículo 12. Então, essa pequena introdução aqui dessa passagem do livro do Gênesis já vai mostrar essa ação dos anjos no meio de nós homens. Os nossos combatentes, eu digo assim, protestantes, eles dizem que só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Ou seja, Deus está lá no céu, Jesus está na escada, né? Deus está no céu, Jesus está na escada e nós homens estamos aqui embaixo. Mas a gente pode ver aqui em Gênesis, quem é Jesus? Jesus não é Deus. Então, Deus ele está no céu. Claro que no Antigo Testamento a gente não ia entender ainda que o próprio Jesus é o próprio Deus. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como nós que acreditamos na Santíssima Trindade, nós sabemos perfeitamente disso. Então, aqui nessa passagem, quando Jacó está dormindo, ele tem este sonho, onde ele enxerga Deus lá no topo e os anjos descendo e subindo pela escada. Ou seja, os anjos, eles estão agindo como os intercessores. Isso para mostrar que os anjos, eles estão no nosso meio, vindo ao nosso auxílio, nos ajudar, nos auxiliar. E Jacó, que a gente muito bem sabe, representa as 12 tribos de Israel através de Jacó, que ele teve 12 filhos, e que hoje a gente sabe que é todo o povo de Deus, essas 12 tribos de Israel. Então, na pessoa de Jacó, a gente pode perceber que ele ali já estava simbolizando todos nós, o povo que aceitasse Jesus Cristo futuramente, né? Vamos assim dizer, nessa didática de Deus. Então, os anjos descem ao povo de Deus, através de Jacó, que representa o povo de Deus, para nos auxiliar, para nos guiar, para nos trazer a mensagem de Deus. Então, Deus, que é Jesus Cristo, está no topo. Jesus não pode ficar no meio da escada, porque ele é Deus. Então, o mediador entre Deus e os homens que Jesus Cristo é, porque Jesus Cristo veio no nosso meio como homem. Então, o mediador, ele é o profeta. Ele é aquele que anuncia. Isso que significa. Então, essa primeira passagem já vai mostrar essa ação dos anjos no nosso meio, essa importância. Voltemos aqui à nossa apostila. Considerando, às vezes, a beleza de um panorama marítimo, a elegância das ondas que vêm suavemente esprairar-se na areia límpida, em um turbilhão de espuma, gaivotas e outros pássaros marinhos que planam docemente sem esforço aparente ao sabor das brisas, o brilho da luminosidade que reverbera nas águas e parece confundir-se com elas na linha do horizonte, diante de tudo isso sentimos a tranquila majestade de Deus, sua imensa sabedoria, amor infinito por nós homens, dando-nos sem nenhum mérito nosso tais maravilhas. Mas se para além dos sentidos naturais considerássemos o mesmo panorama também com os olhos da fé, perceberíamos que a maravilha é ainda maior e a sabedoria e a bondade divinas ainda mais perfeitas. Sua solicitude em relação a nós homens ainda mais excelente e carinhosa. Quer dizer, aqui o autor que fez essa apostila aqui, ele vai querer falar para nós, fazer essa comparação. Se o mundo material, este mundo do mar, para quem já foi ao mar e observar lá a beleza do horizonte do mar, você observar o pôr do sol através do mar, o levantar do sol, né? O nascer do sol, observar as aves que sobrevoam pelo mar, você observar essa grandeza, a gente se admira ao ver essa grandeza, esse ambiente belo que Deus criou para nós. Se isso na Terra, se isso que o homem tem, que nós não temos essa capacidade de alcançar, nem as profundezas do mar, nenhum cientista hoje chegou ao fundo mesmo máximo do mar. Vocês podem pesquisar que a gente que não tem, né? Nenhum cientista até hoje chegou a conhecer essa profundeza. Se isso tudo do mar, ele comparando aqui o autor com o mar, nós humanos ainda não tivemos nem essa capacidade de alcançar, mas achamos tão belo, tão maravilhoso e tão grandioso, quanto mais não é grandioso o mundo dos anjos. Este mundo celeste, no qual nós não conseguimos ainda enxergar, né? Mas há aqueles a quem Deus vai dando o dom de enxergar.
Se a gente abrir esse panorama, né, com os olhos da fé, vamos perceber que existe essa maravilha maior, e a sabedoria e a bondade divinas ainda mais perfeitas. Sua solicitude em relação a nós, homens, ainda mais excelente e carinhosa. Ou seja, o amor que Deus tem para conosco, nós humanos, ainda é muito maior do que a gente pode observar. O amor que Deus tem e teve quando ele criou tudo, né? Criou todo o mundo material, criou a beleza do universo, da floresta, do mar, dos oceanos, do que tem dentro. Se Deus teve esse carinho para com estes seres irracionais e para com a matéria também, montanhas belas, né? Você que sobrevoa de avião, você vê a beleza lá do alto, você vê toda essa grandeza, essa beleza de Deus, muito mais do que Deus preparou para nós humanos. Se ele teve esse carinho disso, muito mais como deve ser belo o mundo angélico, é que ao lado de toda aquela perfeição material, guardando-a, dirigindo-a, saberíamos que estão criaturas espirituais, incomparavelmente mais perfeitas do que nós, e que têm como uma de suas missões ajudar-nos a melhorar, conhecer e amar o Criador, aconselhar-nos em nossas dúvidas, proteger-nos em todos os perigos, socorrer-nos em todas as dificuldades, que são os anjos. Então, diante de tudo isso, irmãos, que o Criador fez, ele colocou à nossa disposição criaturas maravilhosas, criaturas excepcionais, né, com todos os seus poderes, para que possa vir ao nosso encontro nos socorrer. E essas criaturas se chamam anjos, como a gente viu aqui na leitura de Gênesis, capítulo 28, versículo 12, onde Jacó vê anjos subindo e descendo através nesta escada. E Deus está lá no topo, né, a observar. E esses anjos de Deus, eles subiam e desciam, mostrando o quê? Que os anjos estão conosco. Essa grandeza, essa beleza desses anjos de Deus, eles estão sim no nosso meio atuando. Onde cai por terra estas crenças protestantes de que os anjos de Deus não intercedem. Aí eu faço uma perguntinha, se tiver protestante assistindo meus vídeos. Faço uma perguntinha para vocês. Vocês dizem que é só Jesus, só o único mediador entre Deus e os homens. E os anjos estão fazendo o quê? Os anjos estão lá só de boa, no céu, curtindo a praiazinha. Ele vem de vez em quando ali na praia de Parnaíba, São Luís, nas praias por aí pelo mundo afora. Aí os anjos estão sempre de férias, de folga, tomando lá debaixo da rede, se balançando, tomando lá uma caipirinha e fazendo um churrasquinho, comendo caranguejo. É isso que os anjos estão fazendo? Quer dizer, só Jesus está trabalhando? Só Jesus que tá aqui no nosso meio fazendo tudo? Os anjos não estão, não? Quer dizer, os anjos estão lá no céu só de enfeite? A gente sabe, até as crenças protestantes defendem que os anjos vão descer do céu para levar os escolhidos no dia do arrebatamento. Quer dizer, você acredita nisso, que os anjos vão vir? Não deveria vir, não. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Vai precisar os anjos virem? Não, deixa eles lá na sua praia, debaixo da árvore se balançando, tomando água de coco. Já que os anjos não intercedem, não intervêm, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus, só basta Jesus. Será que Jesus não é Deus, não é poderoso o suficiente para poder arrebatar todos os seres humanos para ir para o céu e ele mesmo botar um pouquinho dos infernos quem é para ir para o inferno? Ele precisa de anjos para interceder, para vir buscar seu povo, porque isso é o quê? Os anjos vindo no dia do arrebatamento, no dia do juízo final. Os anjos de Deus virão, os protestantes acreditam nisso. Os anjos virão, quer dizer, os anjos só vão trabalhar nesse dia, né? Nesse dia eles vão ser empregados. Nesse dia eles vão ser contratados. Ou seja, vai ser um trabalho temporário, né? Igual a época de fim de ano, onde se contrata ali porque tem uma multidão de gente que está precisando de ajuda. Quer dizer que Jesus não tem essa capacidade. Então, esses estudos sobre os anjos é para nos esclarecer e entender que os anjos eles estão a todo instante, isso é desde o Antigo Testamento, ó, atuando no meio da humanidade, nos ajudando, nos aconselhando, nos orientando, nos mostrando o caminho de Deus. Assim como, aí eu faço agora uma pergunta, assim como você acredita, não acredita que os anjos estão no nosso meio, intercedendo. Ah, nós não devemos fazer culto aos anjos.
Mas você acredita que Satanás está no nosso meio, não é? Satanás está atuante. Satanás é um anjo. Ele não deveria estar no nosso meio também. Já que Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Por que Satanás está no nosso meio? Quer dizer, Satanás pode estar no nosso meio e os outros anjos não podem? É uma incoerência, né? Então vamos aprender aqui, né? Vamos agora para o capítulo 3, né? A nossa preparação do capítulo 3, que é os santos anjos. Nós já vimos aqui o 2, que seria a introdução, que eu vou ter até aí na live, né? Uma aula para poder prosseguir. Então vamos lá. Os santos anjos. Eu peço que quem estiver já assistindo aqui as lives, que por favor, faça a inscrição aí no canal, porque se vocês verem, eu estou gravando aqui, vocês pensam que eu estou usando o celular para fazer a gravação ao vídeo do YouTube. Eu não posso ainda, porque eu não tenho 1000 inscritos. Para que eu possa fazer diretamente do celular, eu tenho que ter 1000 inscritos. Por isso que me ajuda aí, coloca aí, clica aí para se inscrever, para que eu possa conseguir transmitir para as outras pessoas este vídeo através do celular. Eu estou usando o notebook. Tanto é que eu estou aqui com duas, eu vou até mostrar aqui para vocês, olha onde é que está a gravação, eu só posso usar através do notebook, ó. Bem aqui, ó, o notebook, que está transmitindo a gravação para vocês. E eu tive que usar um aplicativo, porque se eu usar a câmera do notebook e o áudio, a gravação não vai ficar boa, a gravação vai ficar ruim. Então, peço só clicar aí para inscrever, que é rapidinho, para que eu possa conseguir atingir 1000 e fazer a gravação diretamente do celular. E você não imagina o trabalho que dá, que eu tenho que fazer aqui minhas gambiarras aí, ó, para poder preparar a gravação, ó. No chão aí, ó, a gambiarra minha aí, ó, para fazer essa gravação. Então, trabalho que eu não tenho aqui no meu altar, eu vou e boto o celular aqui no altar, né? Então, eu peço a vocês que me ajudem aí, vão fazendo as inscrições para me atingir este 1000, tá bom? Para que eu não precise mais fazer tudo isso, todo esse trabalho, mas eu faço isso com todo carinho, para que a gente possa aprender esses estudos dos anjos, tá bom? Porque senão, se eu fizer o vídeo diretamente do notebook, no notebook dá para me gravar ao vivo. Se eu fizer diretamente do notebook, aí o áudio não fica bom, a imagem não fica boa, tá bom? Então vamos lá. E vão fazendo a inscrição aí, à medida que vocês vão vendo, só clicar aí rapidinho para se inscrever. Os santos anjos. Coroando, aí eu tenho que olhar de vez em quando para ali para o computador, para ver se a bateria também não está descarregando, porque se ele descarregar, vai parar aqui, né, o vídeo. Então eu tenho que ficar olhando. Eu estou sozinho, não tem nenhum DJ aqui no estúdio para poder ficar ajudando. Então, enquanto eu não conseguir esses 1000, fica meio complicado eu conseguir ficar mesmo só para o celular. Então vamos lá. Voltando aqui. Então vocês verem eu saindo assim, olhando para o notebook. Coroando a criação, acima dos seres inanimados, eu peço que vocês vejam, já criei uma playlist para botar só os conteúdos de angiologia na sequência. Vocês podem ver o primeiro vídeo que eu fiz, número 1. No número 1 lá eu vou falar um pouquinho da criação, né, dos anjos, para que vocês possam entender melhor aqui. Desculpa aí. Então, coroando a criação dos anjos, a criação como um todo, melhor dizendo, acima dos seres inanimados, do mundo vegetal e do mundo animal, do homem que é o rei dessa obra, Deus colocou espíritos angélicos, então, acima de tudo criado, materialmente falando. Seres tanto vivos como não vivos. Deus colocou os espíritos angélicos, que são dotados de inteligência, a inteligência deles supera a nossa, incomparavelmente perfeita, porém não sujeitos às limitações do corpo como nós, pois os anjos, eles não são limitados como nós. Nós não podemos ir além, a gente não pode, assim dizer, voar por conta própria, né? Nós precisamos de um avião, e por aí vai, e nós não podemos também correr a altas velocidades, nós precisamos, às vezes, de um carro, e olhe lá, com limitações. Então, os anjos, os espíritos angélicos, eles não têm essas barreiras, eles atravessam as barreiras. São Tomás de Aquino, ele vai dizer o quê? Que Deus criou todas as coisas para tornarem manifesta a sua bondade. Então, tudo que Deus criou, que São Tomás de Aquino vai dizer, ele criou tudo como uma forma de manifestar a sua bondade. A bondade de Deus para conosco.
Aí vem um homem e destrói esta bondade. Como, por exemplo, através do aborto. O homem vem e destrói. Então, tudo que Deus criou foi para manifestar essa bondade dele. Ainda tem gente que vem dizer que Deus é ruim. Ah, Deus é ruim, o pessoal está passando fome, não sei o quê, porque Deus não faz nada. Quem é que está destruindo o que Deus colocou foi o próprio homem, não foi Deus. Nós vamos entender que Deus ele deu ao homem o poder de governar o mundo, lá na pessoa de Adão e Eva. E quando Deus dá esse poder, ele não toma esse poder. Agora, o homem é que está governando de forma errada, egoística. Então, São Tomás vai dizer que através de tudo isso que Deus criou, todas as coisas maravilhosas é a forma que Deus manifesta a sua bondade. E, de algum modo, a gente somos convidados a participar dessa bondade, como usufruindo das coisas que Deus colocou ao nosso alcance. Como a gente pode ver, quem é que não gosta de se desfrutar nas paisagens, passear, ver as belezas que Deus criou, né? Porque Deus quer que a gente se compraza nessas belezas que Ele fez. Mas essa participação, essa participação e manifestação não iriam ser perfeitíssima, senão no caso em que houvesse, além das criaturas, a perfeição de Deus não seria perfeitíssima se, além de existir aqui o nosso mundo material, né, meramente material, não fosse composta, não existisse o espírito, né? O homem, ele é composto de matéria e espírito. E se não existisse outras coisas também puramente espirituais? Então, existem as coisas puramente materiais, como os objetos, a gente sabe que os objetos não têm alma, não têm espírito. Existe nós humanos, só os seres humanos têm matéria e espírito, nós somos mistos, né? Nós temos o material e o espiritual, e o mundo angélico, que só é o puro espírito. Então, Deus, na sua perfeição, ele fez tudo completo. Existe só o mundo material, o misto, que somos nós humanos, matéria e espírito, e o puro mundo espiritual, que é o mundo dos anjos. E nós vamos entrar aqui. Então, essa verdade maravilhosa da existência dos anjos, seres que estão, os anjos são seres intermediários entre Deus e os homens, como a gente viu lá no Gênesis, capítulo 28, versículo 12, onde os anjos estão sendo intermediários, atravessando a escada. Subir na escada significa isso, que os anjos estão descendo do céu ao encontro de nós homens. Então, do ápice da escala da criação, os puros espíritos descem até a criaturas inferiores, que somos nós, governando o mundo material, amparando, protegendo o homem, e sobem até Deus para oferecer-lhe a glória da criação, bem como a ação e as boas obras dos justos. Então, os anjos, através desse sonho, deste símbolo que o Jacó viu no seu sonho, os anjos também vêm para colher as orações. As orações são o quê? Os nossos pedidos, os clamores que nós fazemos a Deus. Então, os anjos vêm e eles colhem essas orações. Como está lá em Apocalipse, que os anjos apresentaram diante de Deus as orações de todos os santos e justos, diante do altar do trono de Deus. Os anjos de Deus estavam com um turíbulo a oferecer as orações dos santos, dos justos, de nós humanos, de nós homens. Então, essa realidade angélica foi pressentida, então, até os povos antigos, eles já tinham essa percepção do mundo dos anjos. Tanto é que eles vão ficar falando também na questão de APT, né? Dizer, tem alguns que defendem a crença, que defendem a existência de extraterrestres, que eram extraterrestres. Eu só digo uma coisa aqui para vocês, irmão. Se um dia aparecer por aí nave espacial e você vê extraterrestre, pode ter certeza que é o demônio disfarçado aparecendo para você. Porque isso é uma outra história a gente entender mais adiante, tá bom? Sobre isso aí. Esses que defendem essas teses hoje, essas teorias de que os extraterrestres existem, que são aparições de extraterrestres desde os tempos antigos, e não é. Né? Essas aparições não são de extraterrestres, são de demônios. Não vamos confundir as coisas. Então, essa realidade foi tão pressentida nos tempos dos povos antigos, em meio aos ambientes do paganismo e das superstições,
Sob a forma de quê? Que eles apareciam? Que eram os gênios, benfazejos das fontes, dos bosques, os seres dos bosques, dos mares, os quais garantiriam a harmonia do universo e era propício ao homem. Ou seja, aqueles deuses que a gente vê nas histórias das mitologias antigas, na verdade, nada mais são do que os demônios. Não é que era mito necessariamente. Na verdade, até os padres exorcistas vão falar e vão ensinar que são demônios. Os demônios dos bosques, que são os que se apresentavam como os sátiros, metade a cintura para baixo, bode, e da cintura para cima, corpo humano, né, com a barbicha, os chifres, né, e entre outros, os duendes das florestas. Então, tudo isso aí não passa de demônios que eram anjos se apresentando para a cultura dos povos pagãos que eles não entendiam o que era. E também nos mares, né, as sereias realmente apresentavam e se apareciam essas visões, mas demônios adquirindo essas formas para seduzir os homens a se afastar mais e mais de Deus. E dentre outros ambientes. Então, mas foi a revelação divina que veio através de nosso Senhor Jesus Cristo, que se apresentou aos homens a verdadeira figura, como era a verdadeira figura dos espíritos angélicos, desembaraçada de toda forma de superstição. Ou seja, enquanto os demônios se apresentavam nessa forma de superstição, destes seres mágicos, né, esses seres mitológicos, que a gente vê as histórias desde o Antigo Testamento, cita isso aí, Isaías vai citar, que a casa lá, a Babilônia, iria se tornar um pasto de sátiros, e onde as sereias iriam cantar nas suas casas de prazer. As traduções antigas da Sagrada Escritura vai relatar isso aí, né? Porque existem esses seres fantásticos, fantasmagóricos, né? E Jesus, quando Jesus veio, a divina revelação veio para fazer cair por terra toda esta crença nestes seres, vamos assim dizer, bem místicos, mitológicos, que hoje se leva muita crença dentro da macumba. Pode ver que lá na macumba as pessoas acreditam nesse ser. Lá é uma mistura. A gente tem um Exu, Oxumaré, que é metade cobra, cintura para baixo cobra, da cintura para cima é homem. Aí eles têm a Iemanjá, que é uma sereia. Então isso, de certa forma, continua essa crença. Por que continua? Porque esses seres, esses demônios, aparecem para esse pessoal, confundindo. Por isso, esse nosso estudo de angiologia é para ajudar a gente a abrir os nossos olhos e entender também as armações dos demônios. Voltemos aqui. Então, as Sagradas Escrituras e a tradição é o boca a boca que o povo vai contando, fornecem os elementos fundamentais que os grandes teólogos e os doutores da Igreja, em especial São Tomás de Aquino, sistematizaram, dando-lhes uma doutrina sólida e coerente sobre o mundo angélico. Então, os santos da nossa Igreja, os doutores considerados como São Tomás de Aquino, eles têm o fundamento da existência real, como são a existência real dos anjos e dos demônios, através da tradição, que era o pessoal que conviveram com Jesus Cristo, boca a boca, e do que foi deixado escrito como prova. Então, essas coisas aqui dão um fundamento. Não é sair acreditando à torta e à direita, porque eu vi ali, realmente eu vi uma sereia, realmente eu vi um sátiro, né? Eu vi um sagitário, eu vi um centauro, metade de cavalo, metade de homem, eu vi de verdade. Cuidado, irmãos, o demônio, ele se disfarça do que ele quer. Aí hoje as pessoas estão acreditando em extraterrestre, eu vi. Ou seja, o demônio começa a se disfarçar de um bicho horrível, ridículo. Como é que isso é uma coisa de Deus, né? São deformados, né? Os extraterrestres são demônios, irmão, que vão se apresentando no decorrer da história para poder iludir os homens. E pode observar que vem sempre na forma de tecnologia. Nós estamos na era da tecnologia. Então, os demônios vão se apresentando nessa forma da tecnologia, com as naves espaciais e tudo está superior a nós. Eu não duvido, não, que isso possa ser verdade, terem vistos, mas se viram, são demônios. São demônios disfarçados. Voltemos aqui. Deixa eu olhar como é que está aqui nosso horário aqui, do computador, para nos carregar aqui a bateria, como eu disse para vocês, eu estou usando o notebook.
Eu peço que vocês vão se inscrevendo aí, rapidinho, clica bem para que eu possa conseguir fazer os vídeos ao vivo através do celular. Eu não estou podendo, tá bom? Se inscreva aí para poder eu atingir os 1000 e não precisar ter preocupação. Eu estou preocupado aqui com o notebook, o tempo aqui olhar. Voltemos aqui. Então, a nossa Igreja Católica, os doutores, ela tem todo um fundamento mesmo. Se você ousar querer debater em cima disso aí, dizer que é mentira isso que a Igreja está ensinando a respeito dos anjos, você vai perder a batalha. Porque a Igreja, ela tem fundamento. Não é como muitas crenças por aí esotéricas que ficam acreditando nas coisas sem ter fundamento. Qual é o seu fundamento? O nosso fundamento veio do próprio Cristo, e assim a tradição foi deixando, e ainda foi deixando os escritos, que são as provas, e os acontecimentos e os fatos. Então, essa doutrina que procuramos sintetizar no presente trabalho, nós vamos seguir o que o doutor Angélico, né, os anjos, de modo especial São Tomás de Aquino, tem nos dito, né, sobre o que trata este tema dos anjos, porque nós estamos aqui tratando da introdução, tá? Estamos certos de que o conhecimento desta doutrina será proveitoso para todos os fiéis. Então, todo esse conhecimento aqui, irmão, dessa apostila que eu estou passando para vocês podem entrar no grupo aí através do link, tá bom? Eu vou botar aí na descrição do vídeo, eu vou depois colocar o link aí do vídeo do canal do YouTube, ou do WhatsApp do grupo, para vocês entrarem lá e receber a apostila, e lá a gente procurar se aprofundar mais, né? Entender mais. Então, tudo isso aqui vai nos ajudar a esclarecer realmente o que é esse mundo angélico, onde a gente, como católico, a gente tem muita fantasia. Nós mesmo, como católicos, temos fantasia. Os anjos são aqueles serinhos gordinhos, pequenininhos, rechonchudinhos, bochechudinhos, daqui tá vontade de apertar, os cabelinhos encaracolados e loiros. Então, nós vamos entender como realmente esses anjos são, como é que eles se apresentam verdadeiramente, e não como o mundo da fantasia demoníaca que existe, se apresenta, como os cupidos, né, que existe também essa mitologia do cupido, que é o deus do amor, né, que se apresenta. A gente vai tirar tudo isso da nossa cabeça e vamos fazer uma limpeza espiritual do que a gente tem de confusão até como católico. Dessa crença que às vezes a gente tem do nosso anjo, o anjo do dia do meu nascimento, da hora, do bate-canal, bate-horário, até isso aí também nós vamos tirar essa fantasia, porque eu também seguia. Eu tinha o meu anjo da guarda, a gente sabe o nome dele pela data de nascimento, aí tem aquelas revistinhas de anjo. Como é que você sabe o nome desses anjos todos, da data de nascimento de cada um? Isso não é estranho? Não é de se questionar? O meu, se eu não me engano, era Nanael. E ainda tinha um dia da semana, olha, presta atenção, ainda tinha um dia da semana para rezar, tinha hora para você rezar para ele. Então, que tomemos muito cuidado com essas superstições que a gente ainda hoje vive. Muitos de nós católicos, eu não vou condenar você, não, eu quem sou eu para condenar, porque eu fazia isso aí também, eu tinha as revistas, eu comprava nas zonas de revista. Quando a gente pode acreditar facilmente no mundo espiritual, a gente tem aquele amor, aquela sedução, aquela atração, é fácil da gente ser enganado pelo demônio. Porque o demônio, ele é assim, ele procura se usar mesmo sempre do nosso ponto fraco, para nos seduzir e nos afastar do caminho da verdade. Então, aqui vai nos ajudar a esclarecer esses ensinamentos de angiologia, para que a gente possa abrir a nossa mente e entender verdadeiramente como é que é este mundo angélico. Então, estamos certos que esse conhecimento, essa doutrina vai ser muito proveitoso, conhecendo melhor os anjos, teremos mais intimidade, isso vai levar a gente a ter mais intimidade. Olha, acredito, o meu anjo da guarda, ele está bem aqui do meu lado, eu sei e acredito que ele anda comigo o tempo inteiro. Quem de vocês, quem de nós tem essa crença? Eu acredito, será que eu sou capaz de acreditar que meu anjo está comigo? Que eu vou dormir, meu anjo está ali comigo, da minha cama me vigiando? Quando eu me levanto, meu anjo está comigo. Para onde que eu vá, o meu anjo está comigo. Se eu entro dentro do carro e me sento, meu anjo, eu digo, meu anjo senta aqui do meu lado. Ele está aqui do meu lado. Então, quem de nós temos essa crença, essa intimidade? Às vezes a gente não tem. Por quê? Por falta de entendimento, de conhecimento. Então, aqui esses estudos vão ajudar a abrir nossa mente para que cada vez mais a gente chegue a ter este amor, este carinho e essa intimidade mesmo com o anjo da guarda. Porque nós temos que ter uma intimidade com o anjo da guarda como se ele fosse seu amigo, ou seja, mais ainda do que o seu verdadeiro amigo, que está ali para toda hora, só que a gente não conversa com ele. A gente vai entender também esse estudo dos anjos, como é que é a conversa com os anjos, como é que a gente conversa com eles,
Como é que é este diálogo com o nosso anjo da guarda? Nós vamos aprender no decorrer destes estudos, tá bom? Então, nós vamos conhecer vamos ter com ele, seremos assim levados a recorrer mais a miúde à sua proteção e ao seu amparo, porque os anjos, eles nos protegem mesmo, eles nos amparam, né? Nesta jornada terrestre, rumo ao paraíso, porque o nosso objetivo, o objetivo do nosso anjo da guarda só é, irmãos, nos conduzir ao paraíso. Só isso. É desfazer do nosso caminho todas as insídias de Satanás, que ele vai colocando todos os obstáculos, tudo no caminho, onde o demônio vai colocando os seus enganos, né? Através de coisas que nos seduz, que parecem serem boas, nosso anjo da guarda vai nos dizer, olha, isso não é bom, isso não é certo. Para isso ele está conosco. Para isso é importante a gente conversar com o nosso anjo e dizer, meu anjo da guarda, é isso que eu vou fazer, é certo ou errado? Me dê uma luz, eu não sei o que fazer. Então, diante de situações que você não souber o que fazer, converse com o teu anjo da guarda. Acredite que ele está contigo. Ele precisa que a gente converse com ele, que a gente dialogue. O próprio padre, São Padre Pio, é o padre que eu conheço que teve mais intimidade com os anjos da guarda dos outros e dele. Teve não só dele, mas dos outros. Os anjos da guarda dos outros apareciam para o Padre Pio para trazer as mensagens dos outros. Era como se fossem os carteiros, os anjos da guarda. As pessoas faziam as orações, até às vezes mesmo para o Padre Pio, e os anjos da guarda iam até o Padre Pio. Interessante isso. Então, é uma coisa muito linda o mundo dos anjos. E Padre Pio dizia, nós devemos pedir aos nossos anjos da guarda, converse com eles, se uma coisa está difícil na sua vida, peça para ele resolver. Diga, meu anjo da guarda, me ajuda a resolver isso. São coisas que não estão ao seu alcance, tipo, é um problema que está acontecendo lá com seus superiores, com seus chefes. Diga, meu anjo da guarda, vá lá, iluminar a cabeça dos meus chefes, para poder eles terem uma luz sobre o que fazer na minha vida, o que é para resolver dos meus problemas que ainda não está resolvido. Então, a gente tem que ter essa intimidade. O Padre Pio, ele já nos orientava e já nos guiava que a gente tem que conversar. Nós temos que dar serviços, nós temos que dar trabalho para o nosso anjo da guarda. Nosso anjo da guarda está ali, esperando, de braços cruzados. Ele está esperando, você não vai me dar trabalho, não. Ele quer trabalhar, ele está para nos servir. Foi para esse Deus que Jesus Cristo colocou o nosso anjo da guarda, para que ele possa executar a missão dele através de nós, para assim guiarmos sempre mais no caminho de Deus. Mas, diante de tudo isso, na luta tremenda que devemos travar contra o adversário, o caluniador que anda ao redor de nós, a um leão como um rugir, querendo nos devorar, Satanás, está os nossos anjos da guarda para nos proteger e nos defender. Então, como diz lá na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8 ao 9, né, que os nossos anjos da guarda está para nos proteger também contra Satanás, que é um adversário que está rondando a nosso redor, procurando a quem devorar. A devorar quem? Nossa alma, para que nossa alma viva em pecado, para que nossa alma fique desanimada, a nossa alma não tenha força para lutar, para sair do pecado, para que a gente fique mergulhado na lama, e assim, quando a gente morrer, o próprio Satanás vem nos buscar para levar para o inferno. Então, nosso anjo está para nos iluminar e nos guiar. Então, irmãos, agora vamos para a etapa 4. Então, antes de ir para a etapa 4, dá só um minutinho. Eu já peço a vocês, o pecador está até avisando aqui para mim. Vou pegar aqui o despertador. Opa, cai aqui embaixo do santo. Então, eu peço que vocês vão fazendo a inscrição aí para ajudar eu a atingir os 1000, para que eu não fique só aqui pelo notebook. Eu vou mostrar mais uma vez quem está entrando agora, ó, como eu estou fazendo pelo notebook aqui, ó, a gambiarra minha que eu fiz, para poder, na verdade, eu estou transmitindo isso através do notebook, mas só que o notebook tá recebendo um sinal do celular, que eu tive que fazer isso para poder a imagem ficar melhor, boa para vocês, para que a gente possa ter uma boa imagem e uma boa
um bom áudio. Então, eu preciso de 1.000 inscritos para que eu não precise mais fazer essas gambiarras. Por isso que eu peço a vocês que vocês estão fazendo a inscrição. Clica aí para fazer a inscrição, para que eu atinja esses 1.000, para eu poder fazer diretamente do celular, tá bom? Então, vamos já voltar para a nossa segunda etapa aqui. Então, voltemos aqui à nossa etapa para finalizar essa outra parte. Vai para a 4, né? Eu botei aí na descrição do vídeo, aí, no título, eu coloquei aí a 2, vocês podem ver a numeração 2, 3 e 4, porque eu estou gravando aqui o que já foi feito, essas formações aqui da angiologia, eu passei na época da Quaresma de São Miguel. Mas eu perdi os vídeos, por isso que eu estou repondo. Aí quem perdeu o primeiro, eu já coloquei no YouTube a playlist, eu criei na playlist, tá? Então faça a inscrição aí, clica aí no link de inscrever rapidinho, só para que eu consiga atingir os 1.000, para poder fazer gravação ao vivo. Mas você não está fazendo ao vivo, mas essa gravação é através do notebook. Mas eu tive que transmitir o sinal do notebook para o celular para que eu consiga fazer ao vivo para vocês, através do YouTube, porque o YouTube não permite eu fazer ao vivo através do celular enquanto eu não tiver 1.000 inscritos. Para você ver que eu não estou querendo fazer isso para me ter muita gente, eu estou querendo fazer isso para poder conseguir gravar ao vivo através do YouTube. Só pesquisar no YouTube, vai lá pesquisar no YouTube, quantos inscritos precisa ter, bote lá no YouTube, não, no Google mesmo, quantos inscritos eu preciso ter para que eu possa fazer uma gravação ao vivo. Ou você que usa YouTube, você que usa YouTube, eu vou até dizer para você que você pode tentar fazer uma transmissão ao vivo, bote bem para fazer uma transmissão ao vivo, que você vai ver que você não vai conseguir, não fique com medo, porque o YouTube vai dizer, apareceu a mensagem, você só poderá fazer transmissão ao vivo se tiver pelo menos 1.000 inscritos. Então, porque eu também sou professor de informática, eu preciso fazer minhas gravações também pelo YouTube online, que facilita, porque você não imagina a dificuldade que é para fazer uma gravação, aí depois eu tenho que cortar, fazer o upload para ir para o YouTube, aí demora a internet, aí quantos e quantos vídeos eu não gravo para fazer isso aí. Então, eu fazendo diretamente ao vivo, já me poupa tempo, terminou bem aqui, já está colocado no YouTube. Não vou precisar fazer toda essa burocracia que às vezes eu tenho que fazer. Entendeu? Então, vocês fazendo essa inscrição já me ajuda, tá bom? Isso que eu peço a vocês. Vamos lá. Vamos para a próxima etapa aqui. Satanás e os anjos rebeldes. Para finalizarmos essa etapa. Então, da maravilhosa realidade dos santos anjos, descemos assim para... Agora nós vamos descer para a tenebrosa realidade dos espíritos infernais, os demônios. Você sabia que Satanás e os demônios são anjos? São anjos. Só que a gente chama Satanás e demônios. Eles são anjos, só que são anjos do mal. Igual pessoas. Todos nós somos pessoas. Não é porque existem pessoas do mal e você não vai dizer que elas são pessoas. São pessoas, só que pessoas do mal, do mesmo jeito os anjos. Mais ainda do que em relação aos anjos, os povos pagãos da antiguidade, como também os primitivos de hoje, tiveram a percepção dos demônios. Então, irmãos, é interessante, os próprios estudiosos da nossa Igreja Católica. É tão bonito isso, os próprios estudiosos, eles vão dizer que os povos pagãos, eles também, os povos antigos, muito tempo antes de Cristo, eles também conseguiram perceber a existência de demônios. Eles conseguiram perceber que existem esses seres do mal. Porque como é que os demônios agem?
eles se disfarçam de espíritos do bem, para enganar, como a gente pode ver que eu falei de sereias, ou de outros seres fantásticos, maravilhosos, de deuses, de divindades, que vai trazer isso vai trazer isso de bom para você, e aí eles se desfazem de Deus, como também vão ter aqueles que vão se apresentar de propósito também, que são os demônios, para fazer o mal, para tipo assim, olha, se você não fizer isso, você vai pagar por isso e tal. Aí o que é que levava? Levava você a recorrer ao seu Deus falso, né? A um demônio para pedir proteção do outro demônio. Interessante isso, né? Ai, não, está acontecendo isso comigo. Para que aqueles demônios não destruam a minha colheita, eu tenho que oferecer aqui esse sacrifício, que às vezes até a pessoa, que vamos supor, um demônio disfarçado de uma divindade, de um Deus, o Deus Júpiter, por exemplo, vai pedir o sacrifício de uma criança. Aí você vai ficar com pena. Ah, não, eu não vou sacrificar a criança, não. Mas o Deus Júpiter vai dizer, se não sacrificar a criança, a colheita vai morrer. Os espíritos do mal, né, que são os demônios, vão destruir a colheita. Então, eu não vou poder proteger a sua colheita se você não oferecer essa criança. Ou seja, aí o demônio seduz o demônio que se disfarça de Deus, né, o Deus Júpiter. Aí você às vezes não acredita, ah, não, isso deve ser mentira dele. Aí, de repente, você vê o demônio do mal destruindo a colheita, aqueles que têm as visões, né? E aí vai começar a acreditar, realmente eu tenho que sacrificar para que aquele ser maligno, aquele demônio maligno não destrua a colheita. Ou seja, é a corrupção, né? Trabalhando junto, para poder fazer você oferecer o sacrifício da criança. E tem outras coisas. Então, a gente tem que, irmãos, como a gente estudou aqui que os anjos, eles têm inteligência superior à nossa, os demônios também têm, que eles são anjos, eles não deixaram de ter essa inteligência. Eu faço uma pergunta para você, os homens maus deixaram de ter inteligência? Não. Tanto é que eles usam essa inteligência maligna, o lado do mal, para poder se beneficiar, né, com a corrupção aí que está no Brasil. Então, do mesmo jeito, os demônios, eles usam suas estratégias para fazer você praticar o mal. Aí é onde Deus aparece na história, através de Jesus Cristo, e vai ensinar que não quer sacrifício. Por isso que Jesus começa a falar muito assim, ó, eu não entendo, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Porque se fazia desde tempos antigos os sacrifícios aos animais, eu não me refiro só ao povo de Deus hebreu, mas isso veio primeiro do povo pagão, de oferecer sacrifício de animais para acalmar a ira dos deuses, né? Para acalmar a ira dos deuses, não iria vir tempestade. Aí está vindo tempestade para destruir aqui o vilarejo, os deuses que estão furiosos, então a gente tem que oferecer um sacrifício de animal, porque temos que fazer isso. Ou seja, para que eles possam causar essa proteção no meio do povo, e por incrível que pareça, protegia. Ah, por que protegia? Não eram só deuses mitológicos? Não, esses deuses mitológicos, como eu disse, eles existiam verdadeiramente, ainda existe hoje, e atua dentro dos ambientes esotéricos. Eles atuam nestes ambientes, que na verdade não passam de demônios. Nós vamos estudar e ver mais adiante que os demônios, os anjos, eles têm poder na natureza, eles têm um poder de mexer na natureza. Nós vamos estudar isso aí. Então, todo esse povo antigo, eles tinham esse conhecimento da existência dos demônios, a tal ponto que mentalidades racionalistas do século passado e destes quiseram ver na concepção bíblica de anjos e demônios uma mera influência babilônica e grega. Então, exatamente porque os povos pagãos já acreditavam na existência de demônios, desses seres do mal, aí os racionalistas, eles vão pegar isso aí como desculpa para dizer assim, não, por isso que na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, tem falando de anjos e demônios, porque o povo, naquele tempo, o povo pagão, eles já faziam isso, já tinham essas crenças. E esse povo que diz que é de Deus, de Jesus Cristo, eles só estão repetindo e contando a mesma história. Então, não é verdade isso aí. Então, em suas concepções, o bem e o mal se misturam, né? Se mesclam, se confundem de tal maneira que tanto os deuses como os gênios perversos mostram-se ambíguos, ou seja, o que ele está querendo dizer aqui, o autor? Representando e praticando uns e outros também como mal, ou seja, desde os tempos antigos,
Esses demônios, chamados de gênios ou de deuses, eles oram fazer o bem, oram fazer o mal. Eu não vou muito longe, não. Hoje, dentro da macumba, a pombagira. A pombagira, para quem anda no ambiente da macumba, vai saber que eu estou falando a verdade. Quem já andou. Na macumba, a pombagira, ela faz o bem e faz o mal. A justificativa é, se o médium ele for uma pessoa do mal, a pombagira vai fazer o mal porque ele vai pedir o mal. E se você for uma pessoa do bem, a pombagira vai fazer o bem, porque você está pedindo para ela fazer o bem. Mas não quer dizer que ela é do mal, é essa a justificativa. É você que é do mal. Mas, ora só, se ela não é do mal, por que ela é capaz de fazer o mal? Deus, ele é pura bondade. Quem vem de Deus e emana de Deus não é para fazer o mal, de jeito nenhum. A gente, seres humanos, nós fazemos o mal por causa da nossa herança do pecado. Nós herdamos o mal. Por isso que a gente faz o mal. Mas o mal não está em Deus. Então, como é que esses espíritos, como Pombagira, que diz que é de Deus, como é que ela é capaz de fazer o mal? Significa dizer que ela não é de Deus. Então, essa era a falsa ilusão que os demônios antigos levavam as pessoas, os pagãos, a crerem que eles são seres do bem, são deuses, são divindades. Do mesmo jeito hoje que, infelizmente, se leva a crer que dentro da macumba, esses seres, essas entidades, Pombagira, Exu e Iemanjá, é do bem, porque faz o bem e faz o mal. Então, entre os gregos, o vocábulo daimon, presta atenção, a palavra daimon, talvez já viram esse nome. Daimon é uma palavra que vem do grego, designava os deuses e outros seres com forças divinas. Então, daimon, que vem do grego, que daí foi adotado o nome demônio, para nós, ele significa que vem da origem do nome dos deuses ou outros seres com forças divinas, sobretudo os que faziam mal. Então, para eles, os seres, esses povos pagãos, eles chamavam os demônios, não era de demônios, era daimon. Daimon, que são seres que fazem coisas malignas, dos quais os homens deveriam guardar-se por meio de magia. Então, como é que seria a sua proteção dessas forças malignas destes daimon? Era através de fazer feitiço, magia, ou esconjuro, que é o exorcismo deles, né? O esconjuro. Você pode ver que muito da macumba se diz isso. É esconjurado, eu esconjuro, né? Eu esconjuro. Tá? Se diz muito dizendo do ambiente de macumba. Por quê? O ambiente de macumba carrega tudo isso aí. Eu sinto muito dizer isso para você. Eles não perderam nada. Eles trouxeram tudo isso aí, muito mais coisas, porque é uma mistura do que os africanos faziam. A macumba pura mesmo, ela só é africana. Só tem os deuses africanos, que são os pretos velhos. Mas a macumba em si, ela está misturada. Ela pegou deuses dos índios, aí misturou os deuses dos índios. Por isso que na macumba tem os caboclos vêm dos índios, que eles pegaram. Tem os índios com as crenças deles, com os ensinamentos deles. E tem de diversos povos pagãos. Eu já vi em ambiente aí de macumba que o Rafui, terreiro de macumba, eu já vi que o Pai de Santo lá acredita naquela história do Rômulo e Remo, que foi da história como é que nasceu a cidade de Roma, que foram os dois meninos que foi criado pela loba, ou seja, ele acredita na loba, que tem esses dois filhos, e são entidades que baixam também. Então, há uma mistura dentro da macumba. O budismo, as coisas do Buda, tem na macumba, e por aí vai. Ou seja, a macumba virou uma mesclagem de todas as culturas desses povos. Então, eles mesmos, os macumbeiros, eles fazem um feitiço que chamam do bem, para proteger do feitiço dos outros, do mal. Pode uma incoerência dessa? Como é que você vai proteger-se de feitiço com feitiço? Não é meio estranho isso? Quer dizer que Deus não vai te ajudar, os anjos, Deus não vai te ajudar, tu precisa de uma proteção de um ser que faz o bem e o mal para te proteger? Desculpa, né? É muita falta mesmo de conhecimento da pessoa, por isso que estamos aqui para estudar e aprender. A concepção, o que a revelação da Sagrada Escritura diz e a tradição é bem outra. Ela vai dizer o que sobre os demônios? O demônio não são divindades, não são deuses. Preste atenção, o demônio não é Deus. Porque o que se acreditava nos povos pagãos é que existia os deuses do bem e os deuses do mal, que na verdade
Todos eles são os demônios. É o que acredita hoje na macumba. Iemanjá é uma deusa. Os orixás são os deuses. O Oxalá é um deus que querem dizer que é Jesus Cristo. Nada de Jesus Cristo. Mas Oxalá também significa tomara. Né? Eu posso dizer assim, Oxalá se eu fizesse isso, tomara que se eu fizesse isso. Mas também é uma divindade. Eu nem gosto de muito usar essa palavra Oxalá, né? Para não confundir a cabeça do povo. Só não dizer, o Clailton acredita em Oxalá. Ele fala em Oxalá. Então, na macumba existe essa crença. E eles ainda dizem assim, os orixás, que são deuses, eles são seres superiores, eles não podem baixar no médium. Mas eles têm muita contradição, porque eu já conheci outros pais de santo e mãe de santa que recebe a Iemanjá, recebe o tal como é aquele lá do mata, é o Oxalá, Oxalá não, Ogum também, que é o São Jorge, né? Então, hoje existe essa confusão dentro, nós conhecemos hoje dentro da macumba disso aí, que é os macumbeiros acreditam que não são demônios, esses espíritos. Não, esses espíritos que estão na pessoa, em você, não são demônios. É porque você tem que aprender a se desenvolver, para evoluir, para que você aprenda a se controlar com eles. E o demônio é o quê na macumba? Na macumba, sabe o que eles chamam? É o espírito obsessor, mas esse espírito, interessante, ó, na macumba, eu conversando com o pessoal e já andei dentro do meio, uma coisa que eu observo é assim, todos esses seres, Pombagira, Exu, Iemanjá, Orixá, Xangô e por aí vai, seres da água, da mata, não sei o quê, todos eles têm imagem. Tem uma imagem deles, esses seres que são do bem. Todos eles são do bem, não é nenhum do mal. Só é do mal se você quiser ser ou fazer o mal. Exu, Tranca-Rua, todos esses seres aí, eles são seres do bem. Exu, Pombagira, Tarará, Iemanjá, todos eles têm uma imagem. Todos eles têm uma forma, um formato. Mas se você vai perguntar para eles, sim, o espírito do mal, o demônio, o espírito obsessor que vocês chamam, que lá eles chamam espírito obsessor. O espírito obsessor, irmãos, não tem forma. Qual é a forma dele? Como é que é na macumba aí? O espírito obsessor, esse espírito obsessor é quem? Pergunte a um macumbeiro quem é o espírito obsessor. Cadê a forma dele? Ele é qual? Desses daqui das imagens de vocês que vocês usam? Ele é qual? Qual é o espírito obsessor? Lá, acredite, se vocês não sabem, tem um Exu Lucifer. Eles não vão dizer que é o... Não é o Lúcifer da Bíblia, não. É o Exu Lúcifer. Faça-me um favor, meu irmão. Então, é uma confusão assim, medonha. Tudo para defender o mundo satânico. Deixa eu ver aqui como é que está aqui o computador, né? Se não vai descarregar. Então, eu peço que vocês façam a inscrição aí, tá bom? Inscrevam aí para poder a gente conseguir atingir os 1000, eu atingir os 1000, para que eu possa gravar através do celular, tá bom? Porque o YouTube não permite, eu estou gravando através do notebook. Você que está entrando agora aí, clica aí rapidinho para me ajudar aí, para me fazer essas gravações ao vivo pelo YouTube. Se inscreva aí rapidinho. Então, voltemos aqui. Então, se eles são perversos, não é por ter uma natureza essencialmente má, sim por prevaricação. Feitos bons por Deus, os anjos maus ou demônios se revoltaram e não quiseram submeter-se ao Criador, servir e adorar-o como sua condição de criatura o exigia. Então, uma vez revoltados, os anjos rebeldes fixaram-se no mal e passaram a tentar o homem, procurando arrastá-lo à perdição eterna. Essa atividade demoníaca, a tentação, os teólogos qualificam de ordinária, por ser a mais frequente e também a menos espetacular de suas atuações sobre o homem. Ou seja, então aqui a nossa igreja vai ensinar que os anjos que resolveram se tornar maus, Deus não criou eles mal, porque Deus não pode criar o mal. Eles se tornaram maus, se afastando de Deus. Aí eles se afastaram de Deus, se tornando mal. E daí vem surgindo muitas atividades demoníacas, ou seja, muita ação do demônio no nosso meio, como a tentação, nós vamos também estudar sobre isso aí, mais para frente. Mas toda ação do demônio na nossa vida, você tem que estar ciente que só acontece com permissão de Deus, Deus permite, né? Perturbar o homem de um modo mais intenso, mais sensível, provocando-lhe visões, fazendo-os ouvir ruídos e sentir dores, ou então
atuando sobre as criaturas inferiores, como os animais, plantas. Deus permite também, né, que a gente chama, aquele animal morreu do olho gordo da pessoa. Isso existe, né? Mas são as ações demoníacas, que nós vamos também estudar isso aí mais para frente. Então, existe também a manifestação pessoal, os demônios, vocês atingir os elementos atmosféricos, a natureza, né? Para sim atingir o homem, como a gente viu na história de Jó, que os demônios mexeram com as tempestades, né, para destruir a casa de Jó, seus familiares. Então, existem várias formas de ação demoníaca, como a infestação pessoal, tudo isso vamos estar mais adiante. Pessoal, que é sobre você, ou local, que é no ambiente, na casa, você começa a ouvir barulhos e por aí vai. Então, temos aqui a possessão também, né? Quando o demônio chega a possuir o corpo do homem para atormentá-lo. E é a mais rara manifestação chamada extraordinária do maligno, a possessão. Mais para frente vamos estudar. Aqui nós estamos, como eu disse, vendo só a introdução. Deus não nos deixou entregues à mercê destes espíritos depravados, além da proteção especial de nosso anjo da guarda. Nós temos uma proteção que Deus deu do nosso anjo da guarda para estar conosco. E de outros espíritos celestes, ele entregou à igreja. Deus deu através de Jesus Cristo à igreja, através de Pedro, fundando todos os meios preventivos e liberativos para que a gente possa enfrentar a ação do demônio. Nós vamos também ter um estudo só sobre isso aí, meios preventivos e liberativos, que são os remédios. Então, Deus entregou o que foi, ó. Orações são meios de você se proteger dos ataques do demônio. Os sacramentos, que é o que? Se batizar, Eucaristia, confissão. Os sacramentais, que é o que? As bênçãos, medalhas, que a gente pode ter para usar, terços escapulários. Eu tenho um aqui sacramental, ó, escapulário. Então, tudo são meios que a gente tem de proteção do mal. O mais efetivo desses meios sobrenaturais para os casos de infestação e possessão são os exorcismos. Ele é o mais efetivo, pelos quais se dão ordens ao demônio em virtude do nome de Jesus para abandonar o corpo da pessoa ou o lugar que ele infesta ou possui. Deixa eu tomar uma água para a gente já retornar aqui, irmãos. Vai respirar um pouco. Então, já peço que você já vá me ajudando aí escrevendo, tá bom? No canal. Faça a inscrição aí para que eu possa conseguir atingir esses 1000 para conseguir continuar gravando ao vivo, né? Então, voltemos aqui. Deixa eu ver onde é que eu parei. Deixa eu ver aqui. Então, devido à sua importância, nos deteremos um pouco mais no estudo dos exorcismos. Como a prática do exorcismo é importante, nós vamos também ver isso aí mais adiante, considerando seus fundamentos teológicos, o modo de praticá-los, bem como a legislação da igreja a respeito, né? O que a igreja ensina sobre o exorcismo. Também nós vamos estudar sobre isso aí. Então, sobre a atuação espontânea do demônio, passamos àquela que ele desenvolve o convite do homem, seja pela invocação direta e explícita, porque o demônio ele vai convidar o homem mesmo vai convidar o demônio, né? Pela invocação direta ou a invocação explícita. Seja indireta ou implícita, com relação à magia, à feitiçaria e outras formas de superstição, deixamos de lado os aspectos históricos polêmicos, que alongariam por demais o presente estudo e fugiriam ao objetivo dele, limitando-nos a considerar a sua possibilidade teológica afirmada, aliás, pelo magistério da Igreja e pela unanimidade dos teólogos e moralistas. Isso nós vamos estudar também com calma mais adiante, sobre superstição, nós vamos ver isso aí, sobre magia, feitiçaria, nós vamos entender tudo isso aí, sobre como é a ação do demônio direta ou indiretamente oculta, como é que aqueles seus pactos nas encruzilhadas, será que é possível mesmo, né? Então, vamos ver tudo isso aqui que a nossa Igreja Católica ensina a respeito disso. Vamos dedicar também algumas páginas desses estudos, né, à revivência do satanismo nos dias de hoje, que a gente pensa
Nós pensamos a doce ilusão de que a mentalidade dos racionalistas diz, essa prática satânica era só na época medieval que o povo acreditava, e que a Igreja Católica ficava ensinando nada disso, irmãos. Pela essa falta de crença na existência dessas práticas hoje, é que se espalhou com mais força o satanismo. Que, de certa forma, aparece sobre o rock and roll, no heavy metal pesado, rock pesado, e na sua difusão. O satanismo está através daí. Nós vamos também estudar sobre isso. Então, a título de ilustração da doutrina aqui desenvolvida, apresentamos aqui alguns casos de infestação. Nós vamos ver também casos de infestação de possessão diabólica. Uns decorrem de intervenção espontânea do espírito das trevas, ou seja, o demônio resolve aparecer. Trampa! Parece para você disfarçado. E aí ele vai te seduzir, né? Então, nós vamos entender isso aí, as aparições dele espontânea, ou outros que vêm de decorrência de algum malefício que foi feito. Malefício é o feitiço. O feitiço, o demônio atua na vida da pessoa. E ele começa a aparecer, começa a se manifestar porque foi feito feitiço. Ou de pacto explícito com o demônio. Então, uma das formas de identificar foi feito feitiço. Eu estou vendo as coisas, esses demônios espíritos estão aparecendo para mim, sem te convidar para servir a eles, né? Aí estão aparecendo para te perturbar. Isso é uma suspeita. A pessoa que já entende, a gente que já estuda, quando a pessoa chega a dizer, eu estou vendo os espíritos estão me perturbando, isso já fica suspeito que foi feito feitiço para a pessoa. Porque ou ele vai para a pessoa porque foi feito feitiço, ou o demônio resolve aparecer do nada para negociar contigo. Né? Então, é uma das formas. Por isso que é importante a gente estudar, principalmente quem vai exercer essa missão, como eu exerço nas pessoas, a gente saber como é que o demônio atua. Como é que é a forma dele. Então, também vamos falar aqui do relato de uma série de sacrifícios humanos, né, que existe aqui no Brasil, em honra das entidades de Macumba e Candomblé, as quais as entidades não são coisas senão demônios. Essas entidades que eu já falei, dentro da Macumba e do Candomblé, são demônios. Sacrifícios humanos que são feitos. Você pensa que na Macumba não se faz sacrifício humano e no Candomblé, ou seja, lá como o nome prefere dar, um bando e por aí vai espiritismo, que revelam de modo alarmante o quanto o nosso país está envolvido por essa onda de satanismo moderno, consequentemente de sua apostasia da fé católica. Ou seja, o satanismo moderno se chama macumba, se chama espiritismo, se chama candomblé, se chama umbanda, se chama quimbanda, e por aí vai, irmãos, infelizmente. Cláudio, como é que tu sabe disso? Porque eu já estive no meio, eu sei. E outras, existem pessoas que praticavam dentro, que saíram e que dão seu testemunho, às vezes, sem estar abertamente, mas dão seu testemunho de como era feito lá dentro as práticas. E nossos padres exorcistas da Igreja Católica, como o padre Gabriel Adolf, o grande exorcista que já faleceu, tem relato das pessoas que davam testemunho que ele ajudava a curar, a libertar, a expulsar o demônio delas. Essas pessoas que andavam nos ambientes de macumba, nesses ambientes esotéricos, e faziam sacrifícios a pessoas, como o aborto. O aborto é uma forma, irmãos. Essa tentativa de aprovar do aborto, isso aí são planos satânicos, dentro dos governos, desse povo que está governando, porque eles precisam de crianças, precisam de feto para sacrifícios a Satanás, os próprios macumbeiros, esses políticos, muitos deles estão envolvidos no satanismo. Então, para que eles consigam se alimentar e manter no poder, precisam oferecer esse sacrifício, como eu disse aqui no começo da live, e os demônios ele vai dizer, eu quero um sacrifício de uma criança, eu quero um sacrifício humano, se você não sacrificar, vai perder sua colheita. Hoje a colheita é o quê, irmão? Se manter no poder, se faz sacrifício por causa disso, por isso querem aprovar o aborto, tantas outras práticas. É um absurdo isso. E no Brasil isso está demais, daqui a pouco vai aceitar no Brasil, não duvide não. Cadê nossa força de católico para se tornar o júri e rezar de verdade? Vamos rezar. Só dizer vamos rezar, tu está rezando? Para pôr fim a essas práticas satânicas? É isso que eu faço a pergunta. Estamos rezando? Só ficamos dizendo assim, passando nas redes sociais, vamos rezar, para combater o aborto. Se você não dobrar o joelho no som de verdade, pegar seu rosário, se você não dobrar seu joelho de verdade, pegar seu rosário para rezar, você não vai ver vitória contra aborto e outras coisas mais não, irmão, porque são forças satânicas, para destruir. Aí Satanás aparece nesse pessoal de macumba para pedir essas coisas.
Eu fiz uma live no tempo da bruxa, no ano passado, tá? A minha live das bruxas, é só me pedir qualquer coisa. Vocês vão ver eu explicando lá, e tem um testemunho de uma jovem lá, uma testemunha de uma jovem que explica essas coisas satânicas do aborto, tipo a menina, uma jovem que saiu do satanismo mesmo, da época que praticava o Halloween, e era satânica, essa menina que o padre Gabriel Amalfi ajudou a exorcizar ela, a ajudar a libertar ela contava que tinha que ficar grávida, esse pessoal às vezes ficam grávidos, para poder, quando chegar no dia do Halloween, oferecer sacrifício humano a Satanás, para abortar a criança e oferecer. Irmãos, isso aí não é uma coisa, mesmo que a lei não aprova, que eles fazem, é muito simples. Só basta os satanistas, os macumbeiros, esse pessoal todo aí, tem uma mulher que vai querer ficar grávida para matar depois. Ah, precisa de quanto mês? Um mês. Agora vai abortar aqui e oferecer, tirar a criança e oferecer ali no altar da macumba, lá para a Pombagira, para os Exus Caveira, lá do cemitério da morte, fazer as oferendas. Quem é que vai saber que eles estão fazendo isso? Por isso que chama ocultismo, práticas ocultas. Existe, de fato, irmão. Você às vezes chega lá na macumba e vê aquele bonitinho, só a imagem de santo, que você está vendo aqui, ó. Você vê só a imagem de santo assim, aí você pensa que lá é bonitinho, lá não é bonitinho, igual é bonitinho, não. Lá tem muita prática satânica dentro do meio. Aí aqueles que estão envolvidos, mas eu sou médio, eu não vejo nada disso. Claro que você é médio, criatura de Deus. Você não está evoluído ainda lá, babalorixá, não sei mais o que, das quantas lá, para poder você entender que se faz essas coisas. Porque é claro que o pai de santo que pratica isso aí, que aceita essas coisas, eu não vou dizer todos, eu não vou generalizar, né? Mas esses pais de santo que aceitam essas práticas de criança, de morte, de abortar, às vezes espera a criança estar com 4 meses, sei lá, a coisa mais horrível do mundo, para poder abortar. Esse pessoal que faz essas práticas, esses pais de santo, não vai dizer para você que é médium. Você está aprendendo agora para te assustar. Primeiro ele tem que ver se você aceita o aborto. Aí, se você é uma pessoa que aceita o aborto, eles vão dizer para você. E do que vai precisar ser feito. E não vai nem dizer que é para oferecer para Satanás, não. É para a tua entidade, o teu guia. O teu guia está precisando para poder o teu guia se fortalecer. E é tantas coisas, irmãos. Tanta coisa satânica mesmo que está semeada dentro da nossa igreja católica. Ou da nossa igreja católica, não. No nosso ambiente, porque nós, na nossa igreja católica, estamos perdendo a fé de entender e esclarecer o povo sobre isso. Por isso, esse nosso aprendizado aqui. Então, vamos esperar que todo esse estudo que nós vamos ver vai contribuir para reavivar a nossa devoção aos santos anjos, que talvez estavam mortos, essa devoção aos santos anjos, que são nossos fiéis amigos, conselheiros e protetores, e ao mesmo tempo vai servir de alerta a nós católicos para o perigo dessas práticas espíritas ou de macumba, ou outras formas de superstição, como usar amuletinhos, adivinhações, as quais podem conduzir muitas vezes, sem que se queira, a comunicação, pelo menos implícita, com os espíritos infernais. Então, quando a gente for estudar sobre a comunicação implícita, que é oculta, é você usar coisas de superstição, como aquele negócio do o pezinho mágico do coelho, que você tem um pezinho do coelho que guarda. Aquilo ali é uma forma implícita, oculta, de você estar unido ao demônio. Se você estava carregando aquele bichinho, irmãos, pode ter certeza que está carregando um demônio junto com você, te acompanhando o tempo inteiro. Por isso que ele parece que te dá sorte, ó, entre aspas. Porque o demônio é que está atuando ali para te dar essa sorte para ti. Então, cuidado com esses perigos, que é as formas implícitas que você faz, e depois, de repente, a pessoa fica dominada pelo demônio, sem saber por quê, e fica até possuída às vezes. Aí, como sabe de tudo isso? Nós exorcistas da Igreja Católica e os casos que eu também exerço com as pessoas, eu lido com isso aí, linha de frente, com pessoas com problemas que às vezes ficam, e a gente vai perguntar por quê, e vai ver, não está com um símbolozinho aqui, satânico, sem saber, por ingenuidade. Por isso, nosso objetivo de entender e a gente se esclarecer, conhecer, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, que a Virgem Maria, que esmaga para sempre a cabeça da serpente infernal, possa nos proteger e abençoar, né? Vamos invocar também o Patriarca São José, a proteção de São Miguel, para derrotar Satã, né? E dos santos anjos, para atender aquele brado de São Miguel Arcanjo, quem como Deus, tá bom?
E eu vou deixar esses vídeos na playlist aí para poder seguir a sequência, porque eu já gravei as outras. Eu peço já que a vocês que me ajudem aí, façam a inscrição aí, por favor. Já encerrei aqui essa live de hoje. Clica aí para inscrever para mim conseguir atingir esses 1000 para que a gente possa divulgar e fazer chegar a mais pessoas essa quantidade. Eu não estou pedindo aqui para inscrever para poder ter 1000, não, mas para que eu possa conseguir gravar direto do celular. Ah, Cláudio, mas tu tá gravando aí ao vivo. Eu estou gravando, mas não pelo celular, pelo notebook. Vou mostrar aqui para vocês de novo, ó, quem não viu. Ó, o meu notebook bem aqui na minha cama. Aí, como eu tenho que fazer todo um preparo aqui, ó, a dificuldade que eu tenho que fazer, ó, para fazer essa gravação para vocês. Aí, bota o cabo ali, né? Então, tudo isso para que vocês possam ver com qualidade, porque no notebook não tem qualidade a imagem e nem o áudio. Então, eu estou transmitindo este vídeo aqui, essa live, através do notebook, mas que ele faz a conexão com o celular. Aí eu tive que fazer isso aí, eu encontrei um aplicativozinho, um app chamado Droid, acho que é Droid o nome, não lembro o nome dele, que faz isso aí, que permite. Então, para poder não ter muito essa problemática, irmãos, eu peço a vocês que se inscrevam aí, se inscrevam e me ajudem aí, para que eu possa conseguir fazer mais gravações ao vivo, direto do celular, tá bom? Então, um grande abraço, vamos só rezar e agradecer a Deus, São Miguel, para que a gente venha sempre mais essa batalha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Levante-se Deus por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo, todas as milícias celestes, seja dispersos seus inimigos e por sua paz todos que os odeiam. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. Irmão, que tu oferece, leve tu mesmo o teu veneno. Amém. Então, que Deus e a proteção de Nossa Senhora dos anjos nos guarde.